Evangelho de João, capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria e Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, este está enfermo, aquele que tu amas. Jesus ouviu isso e disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram meus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos conhecidos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que lá havia 4 dias, já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estadios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Marta, a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.
Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do discípulo, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. Por quê? Porque já há 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E também sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Querido Deus, este é o momento, Deus, da tua palavra. Nós queremos, Deus, ouvir a tua voz. Deus, não nos prive, Deus, desse privilégio. Que o Senhor fale plenamente. Que o Senhor diga o que o Senhor quer falar. Porque nós queremos ouvir. Obrigado, Deus, por tudo. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gosto muito desse texto. Porque Jesus, ele mostra tudo o que ele é. Jesus, ele mostra que ele é do Deus Todo-Poderoso. Ele mostra que nem a morte pode resistir. Eu lembro que Paulo, em dado momento da sua vida, ele diz o seguinte: na realidade ele enfrenta, ele é completamente audacioso quando ele se defronta com uma situação espiritual. Ele diz para a morte: morte, onde está você? Onde está a tua morte? Porque Paulo, ele entendia, ele vivia plenamente a essência no Espírito, ligado a esse Jesus Todo-Poderoso. Ele tinha essa liberdade de chegar para a morte. Onde está tu? Quem é você diante desse Deus Todo-Poderoso? E Paulo, quando ele diz isso, quando ele faz essa declaração diante da morte, essa declaração de que existe um poder de Deus, não assim escrito na Bíblia, mas ele na realidade estava querendo dizer isso: morte, eu tenho um Deus que é vivo e que me dá vida.
Onde está tu? Mas nesse momento, Jesus, ele estava distante, a mais ou menos 3 quilômetros do lugar onde estava Lázaro, e nesse momento, ele tem a informação de que Lázaro estava doente. Ele recebe esta informação e ele fica ali. Ele fica ali mais algum tempo, depois ele vai, mas leva mais 2 dias e vai à Judéia. Jesus não estava muito preocupado com uma situação em que envolvia Lázaro. Ele é. Ele é. Então, Lázaro está num momento difícil, um grande amigo de Jesus, e todos ali atemorizados, se foram falar a Jesus, se foram comunicar isso a Jesus, é porque a situação era grave. A situação era muito grave. Porque sabendo da distância onde Jesus estava, eles não correm. Corre, vai falar a Jesus da situação do seu amigo. Vai falar sobre Lázaro, porque Lázaro está numa situação difícil e pode até morrer. Mas me chama a atenção, meus queridos, que Jesus, ele recebe essa informação e ele fica tranquilo. Quando eu falava sobre a oração, veja que às vezes a gente passa por momentos difíceis em nossas vidas. Se alguém disser, olha, corre, Carlos, que seu filho está doente, eu não vou pensar 2 vezes. Eu vou correr o mais rápido possível para chegar. Eu poderia ajoelhar e dizer, Deus, meu filho está doente, me ajuda, Senhor, vai em favor do meu filho, haja com o teu poder. Mas não, eu, contrário a essa postura, eu iria correr, iria tentar pegá-lo, iria correndo para o médico para solucionar o problema. Foi o que aquela turma fez, foi a Jesus. E Jesus se manteve na mesma postura, cuidando das coisas do reino, cuidando das coisas de seu Pai, cuidando das coisas que eram essencial, daquilo que ele não podia abrir mão. Até porque Jesus, quando ele começa, que ele tem esse discurso com Maria, ele deixa muito claro que não era tão importante que ele desse a vida a Lázaro. Porque Lázaro iria viver e iria morrer. O que Jesus veio cumprir era muito mais importante, era muito mais sublime do que simplesmente dizer, Lázaro, viva. Lázaro, seja curado da enfermidade. Lázaro, que se resolva o seu problema. E que as pessoas que estão aqui vejam isso apenas. Que alguém recebeu de Jesus a vida. Mas para Jesus, as coisas do reino, as coisas do seu pai eram muito mais importantes. Tanto que ele disse, vai voltar à Judéia, e os discípulos, Senhor, mas lá tentaram me apedrejar. O Senhor volta para lá. Lembrando que foi exatamente próximo dali que ele veio a ser crucificado. Mas, meus queridos irmãos, Jesus, ele passado 4 dias, ele volta. Ele vai ao encontro de Lázaro, ele vai ao encontro de Marta e Maria. E tinha ali um grupo de pessoas que estavam atentos para ver o desfecho daquela história. Tinha muita gente curiosa ali. O cenário estava pronto. O cenário estava pronto.
Todos queriam ver Jesus atuando, né? E naquele momento Jesus ele observa aquele cenário, ele percebe o que está acontecendo. Ele procura estar com as pessoas mais importantes para ele naquele momento. Ele estava ali, chamou, veio primeiro Marta correndo a ele, né, olhou para ela, ele se compadeceu. Depois veio Maria, ele conversou com Maria e ele falou, é muito mais importante para nós. E ele fala, olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim terá vida. Quem crê em mim, né, vai poder viver em vida plena. Vai poder viver o melhor de Deus para a sua vida. E quando ele percebe que nem Marta, podemos dizer, nem Maria havia entendido o que ele estava falando, ele chora. Ele chora. Eu tenho esse choro aqui, um entendimento diferente, que fala assim, ele chorava porque amava. Isso foi sincero. Porque Jesus tanto amava Lázaro, como amava Maria, Marta, e como nos ama. Mas o que está no contexto aqui nós não compreendemos o projeto de Deus, o que Deus quer para nós, o que Deus quer fazer conosco. E nesse momento ele chora diante da situação, morrer e viver, o que é isso para mim? Eu sou o Deus que dá e que tira. Não é muito melhor estar comigo? Porque estando comigo, terás vida e vida plena, vida eterna. E Jesus chora. Chora porque o coração de Marta, de Maria, daquele povo, o nosso coração não entende o seu projeto. Não entende o que Ele tem preparado para nós. A gente se nega a entender. A gente se nega a aceitar que Jesus é. E que ainda que nós morramos, Jesus é. Ele está para nós, para nos dar vida, e vida plena, e vida abundante. E a gente atropela, né? Primeiro corre Marta e depois corre Maria, mas correr errado. Porque não entendemos quem era de verdade Jesus. Estava tratando Jesus como o nosso camarada, né? De baixo do papo, de tomar café e se relacionar apenas, mas não vendo quem ele era de verdade, o Deus que era Jesus. Que podia todas as coisas que estava olhando, a necessidade, a fraqueza, a limitação humana, que estava percebendo que nós somos bastante limitados e que carecemos dele. As nossas necessidades são sempre grandes, são enormes, as nossas necessidades são tremendas. E Deus olha para nós observando, atentando, né, contemplando cada uma de nossas necessidades, e Ele viu. Marta e Maria, a necessidade delas é que o irmão estivesse ali com ela. Eu confesso aos irmãos, eu na posição de lado, morrer, assim, para voltar, para mim seria um prejuízo muito grande. Eu iria, rapaz, mas eu ia dar uma bronca em Marta e Maria tremenda. Eu ia gritar, eu ia esbravejar com ela. Que negócio é esse? O cara gozando com Deus na glória, com todas as maravilhas que foi preparado para ele, aí vai Marta e Maria pede para o cara voltar. Eu não iria gostar. Não sei se os irmãos iriam gostar, mas eu não iria gostar. E deixa onde eu estou, não mexa comigo. Cada um siga o seu rumo, eu estou muito bem, obrigado. Mas Jesus olhando a necessidade do homem, olhando
todas as pessoas, como elas estavam, a dor, ele decide trazer Lázaro de volta. Meus irmãos, mas diante de tudo que aconteceu, teve um versículo aqui, um trecho do versículo que me chamou muita atenção, o versículo 39, né? Que envolvia a situação de Lázaro, né, do povo e do próprio Jesus. Né? Ah lá, versículo 19, né, 38. Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, isso demonstra que Jesus ficou chateado. Né? Não foi de compaixão, Jesus ficou chateado por tudo que havia acontecido. Foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma grande pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E chamou muito a atenção essa expressão tirar a pedra. Porque, meus irmãos, muitas das vezes Deus tem uma proposta de vida melhor para nós. Seja ela no campo da área espiritual, material, em tudo que envolve a nossa vida, Deus dá o melhor. Mas assim como aquela pedra estava contendo o corpo de Lázaro lá dentro do sepulcro, eu estive meditando muito nesse texto e chamou muita atenção a questão dessa pedra. O que significava aquela pedra? E quando Jesus dá essa ordem e o pessoal tira aquela pedra, para aquelas pessoas que estavam ali, aquilo foi um tremendo de um milagre, uma coisa assim incrível. Tanto que somente aqueles que foram, na sua totalidade, creram em Jesus. Quer dizer, né? Todos aqueles que foram até aquele lugar, viram o que aconteceu e creram em Jesus. Assim seria muito fácil. É muito fácil a gente crer em Jesus quando ele, né, faz um milagre dessa magnitude. Mas, olhando para nós, eu vejo assim, tem muitas pedras. Tem muitas pedras na nossa vida que impedem que a gente veja a grandeza, a grandiosidade, o poder de Deus. Como Deus quer agir poderosamente na nossa vida. Pensa, meu irmão, né? Que pedra é essa que impede que você viva, né, a essência do Evangelho, aquilo que realmente o Evangelho é e aquilo que realmente levaria ou deveria levar você à glória de Deus? Que pedra é essa? Lázaro estava dentro do sepulcro. Maria, Marta e toda aquela galera que estava ali em volta estava, né, do outro lado. Mas, né, para cada um, aquela pedra tem um significado. Presta bem atenção. Em primeiro lugar, para Lázaro. Para Lázaro, aquela pedra significava um sono profundo. Poderia significar um sono profundo. Mas Jesus, ele diz, não, ele está morto. A pedra pode caracterizar a morte. E para Lázaro, ele não tinha outro recurso. Ele já estava lá. Tudo que ele tinha vivido de sua vida, né, terrena, ele tinha andado com Jesus, tinha caminhado com Jesus, ele estava salvo. Mas ele estava lá. Para a humanidade, para o povo, a vida de Lázaro ela se encerra ali. Porque todo mundo começou a chorar, todo mundo começou aquele alvoroço todo, chora Marta, chora Maria, o povo consola, o povo, o outro do outro lado do céu, cercou as meninas também.
Mas ali para Lázaro acabou, porque ele estava primeiro diante, né, da palavra de Jesus. Ele dorme, o pessoal achava que ele estava, né, dormindo, mas por outro lado Jesus diz: ele está morto. Então quer dizer, ele está já sepultado, o espírito dele já foi, ele está ali, já não existe, acabou. E para a gente, às vezes, tem muita gente que vive, né? Agora tem que dizer uma coisa: porém salvo, né? Morto ali, mas porém salvo. E muitos de nós, às vezes, a gente vive assim, né? Está lá na escuridão, está dentro do túmulo, está morto, mas salvo, mas salvo. E a gente precisa despertar. A gente precisa, né, se mostrar, perceber que Deus é. Que Deus é. Jesus é aquele que dá a vida. É aquele que tira a gente de trás do túmulo. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Vem, Lázaro. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode voltar a dar a vida. É o único que pode restaurar. E a gente precisa, meus irmãos, estar atento. Às vezes a nossa vida é, sabe, é um vai-corre, é uma loucura. A gente vive muito para nós mesmos. E nessa desatenção a gente acaba não entendendo o que Deus realmente tem preparado para nós. Qual é a vida que Deus quer para nós? Isso, a gente vai vivendo a nossa vida. Quando a gente vive, né, com os nossos próprios recursos, a gente cai numa furada. A gente cai numa furada. Por quê? Né? A gente pensa que é, mas quem é Jesus. A gente vai fazendo as coisas, a gente, né, vai tendo os nossos planos, a gente faz os nossos projetos, a gente corre para cá, corre para lá, e tem as contas para pagar, tem as lutas, e a gente vai tentando resolver. Mas quantos de nós, né, chega Deus, olha só, minha vida está aqui. As demandas do mundo são terríveis, são grandes, né? Eu tenho que acalmar o meu coração, eu tenho que viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu tenho que viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Mas, meus irmãos, a gente tem se enganado, a gente tem vivido a nossa própria vida. A gente tem pautado a nossa vida nos nossos próprios recursos. A gente acredita muito no nosso bolso, a gente acredita muito no recurso da nossa mente, na nossa inteligência, na nossa capacidade de fazer acontecer. E quando isso vai acontecendo, a gente depende menos de Deus. E quando a gente vai perceber a coisa, a gente está atrás do secreto. A gente vai se enfiando no buraco. A gente vai perdendo a sensibilidade espiritual de entender, né, os propósitos de Deus para a nossa vida. E perder a sensibilidade espiritual é perder a noção de Deus. A gente precisa, meus irmãos, resgatar isso dia a dia. É um exercício. É um exercício. A gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar através da oração. A gente precisa buscar através da palavra. A gente precisa buscar através de fala de Deus conosco, através de experiência de Deus conosco, através, né, das manifestações de Deus na nossa vida. A gente está muito pobre disso. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e está dizendo que o nome de Deus, de Jesus, não é nem Jesus. Crente. Então as pessoas estão se perdendo porque está faltando essa sensibilidade de Deus, do Espírito de Deus, da essência de quem é Deus na nossa vida. E aí vai entrando nesses enganos, e aí vai ficando atrás do fundo. A terra fica lá. E pelo que me consta, sozinho não consegue.
Sozinho não consegue tirar a pedra. Porque Jesus, ele ordena, tirar a pedra. Tirar a pedra. Lá que eu conseguiria sair. Talvez você precise da ajuda de alguém. Né? Ou a sua vida esteja tão danificada espiritualmente que você precisa clamar ao Senhor. Senhor, não tem quem possa me ajudar e eu não consigo. Só o Senhor pode tirar a pedra. Mas há também aqueles que estavam muito fora, aqueles que estavam do outro lado. Mas aqueles, eles, sabe, estavam numa situação que eu considero mais complicada, porque lá eu estava lá, salvo, né? Estava bem. A situação na ótica humana era de morte, né? Mas quem estava fora? A situação é um pouco complicada, porque, primeiro, né, o que pairou diante daquele povo foi decepção. Foi a decepção de ter buscado a Jesus, vamos lá, ele pode, tal, e Jesus não tem isso. Então houve uma grande decepção. Teve até um grupo que falou, fez céu de enxergar. O que ele impediu esse camarada a morrer, rapaz? Mas também teve aqueles desiludidos. Não chegaram a essa decepção, mas se desiludiu. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Se ele não veio aqui, esperar o quê? Se ele não veio aqui, eu não podia fazer. Então, foi tarde. Mas isso às vezes acontece conosco. A gente quer tanto, né? Nós somos que nem criança mimada, né? Somos que nem criança mimada. A gente pede uma coisa a Deus e aí Deus tem que responder logo. Deus tem que... às vezes a situação nos aperta e a gente aperta a Deus. Não é isso que acontece? A gente está vivendo um momento difícil e aí, bora, a gente tem que recorrer a Deus, mas a gente recorre, mas não com fé, não com o nosso coração entregue, né? Não dependendo plenamente de Deus, mas a gente, pressionado com a situação, a gente vai pressionar Deus, a gente entrega para Deus, joga no colo de Deus, né? Deus, ó, tá aí, né? Agora resolve, agora não tem muito tempo, não tem muito tempo, tem que ser agora, pegar ou marcar. Né? Então Deus tem que estar o tempo todo à nossa disposição. Porque se não acontece, aí como o camarada falou, o nome de Jesus nem é Jesus. Né? O cara está preocupado em de repente negar a veracidade do nome de Jesus. Então, são coisas que acomodam. Isso mostra quem nós somos de verdade. Porque você quer viver do jeito da sua maneira, você quer agir de acordo com a sua vontade, com o seu coração, mas nas decepções, nas dificuldades, Deus tem que agir. Se Deus não age, aí você começa a questionar e aí já não acho que não tem fé, ou questiona você mesmo, mas muito mais, ainda questiona Deus. O que aconteceu com aquele povo começaram a se decepcionar. Decepcionar por quê? Porque Jesus poderia ter vindo rápido e não veio. Né? Porque Jesus podia ter curado com uma única palavra e não curou. Mas exatamente assim como somos. Se Deus não faz aquilo que a gente quer,
A gente tem uma facilidade de decepcionar. Decepcionei. Eu esperava muito do Senhor, mas é o tempo todo. Às vezes o camarada, ele toma as decisões, né, diante da família, diante do trabalho, enfim, ante uma investida, né, sei lá, financeira, ou uma compra, aí começa a dar alguma coisa errada, e tem que orar ao Senhor. A gente não consegue colocar Deus na frente. A gente não consegue entender que Deus é. E aí a gente faz tudo, depois que a coisa, sabe, deu tudo errado, quando a coisa desandou, aí a gente joga no colo de Deus, aqui, sabe, deu tudo errado, mas tudo deu certo. Eu confio no Senhor. Entendeu? O Senhor vai resolver meu problema. Entendeu? Não é assim. Não é assim. Se você quer fazer uma compra, não compre antes de consultar a Deus. Se você precisa tomar uma decisão, não faça sem antes de consultar a Deus. Porque você vai ficar em apuro e você vai morrer, cara, sozinho, na praia. Porque Deus, o grande amigo dele ali, Lázaro, ele foi lá para mostrar o poder e a glória de Deus. Ele levou mais 2 dias, além dos 2 que já haviam ficado, e aí 4 dias depois ele apareceu. A sua situação pode levar um pouco mais de tempo. E aí não adianta se decepcionar, porque Deus é. Ele não vai fazer a sua vontade. Ele não fez a vontade da galera, ele não fez a vontade das irmãs de Lázaro. Ele queria que o negócio dele era com Deus, é com Deus. O negócio de Jesus é com Deus. Então, se você quer realmente ter um resultado de Deus na sua vida, se você não quer ficar decepcionadinho, né, bicudo, com Deus, seu princípio com Deus. Deus, olha aqui a minha vida. Eu coloco a minha vida nas suas mãos. Às vezes Deus não falou nada e você fica ansioso. Um problema sério desse tempo é a ansiedade. E o mundo é assim, um homem faz coisas, a Bíblia já fala que um homem seria capaz de fazer coisas terríveis. É assim, eu acho que a coisa mais terrível é o cara não obedecer a Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz que o amor de Deus é esse, que obedeça os seus mandamentos. Eles não são pesados, eles não são penosos. Se você obedecer aos mandamentos de Deus, se você obedecer à voz de Deus, se você obedecer à palavra, eu tenho certeza que Deus vai mostrar o caminho onde você deve andar. Deus vai mostrar onde você deve ir, o que você deve fazer, porque Ele é. Ele realmente é. Então, você fazendo assim, você não vai se decepcionar, porque é uma questão de relacionamento. Você não vai se decepcionar, você não vai se desiludir, você não vai ter certeza das coisas. Você vai fazer com convicção. Porque Deus vai mostrar claramente. Faça isso. Se você esperar o momento certo, o tempo certo, faça isso. Se Deus falar, você pode fazer. Pode fazer, que com certeza Ele não vai te deixar perto. Mas tem a pedra na ótica do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Porque quando eu falo que Ele é, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Olha só. E Ele está preocupado com a sua vida. Mas a sua vida na essência. Aquilo que é importante para Ele na sua vida. Não é a vida terrena dele. Não é na ótica do mundo, mas a sua vida, o que é importante para Ele, o que Ele quer fazer. O que Ele quer fazer. Então, e ele faz. E Ele faz, e não somente faz,
Então, tem que ser assim, tem que fazer, olha, eu estou fazendo para a glória de Deus. Chova ou faça sol? Pode cair tempestade de canivete, mas eu vou fazer para a glória de Deus. Jesus, a pedra não significava nada. A pedra para Jesus não significava nada. A pedra significa para nós. Se você voluntariamente obedecer à voz de Deus, tire a pedra. Remover a pedra. Porque a ordem de Jesus é essa. A ordem que Jesus deu foi a seguinte: tirar a pedra. Ele estava preocupado se lá não estava 4 dias, estava em estado de decomposição, estava mal cheiroso, estava todo. Isso não é importante para ele. O que é importante para Jesus é o que é de maior importância para Deus. Ele foi lá e disse: olha, pode tirar a pedra. E o pessoal foi lá e tirou a pedra e lá não veio. Veio lá, disse que estava amarrado ainda nas mãos, nas pernas, mas veio. Ora, tire, tire os laços e o deixe ir. Irmão, se você quer ser livre em Deus, você quer viver a liberdade de Deus, você quer desamarre as coisas na sua vida, obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Porque muita gente anda amarrado, pés e mãos, e não consegue enxergar porque o pano está em volta dos seus olhos, cabeça, todo amarrado, todo pesado. E ainda pedra ali para impedir que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Então tem muita coisa que está diante de nós. Você precisa decidir. Você precisa decidir, você precisa tomar uma decisão. Não importa se você tem 30, 40 anos, você tenha vivido toda a sua vida no Evangelho, se você tenha 15 anos, um mês, um dia, se você hoje, como o pastor Felipe falou, está aqui, vai se converter, tem Senhor de Deus para a sua vida, não sou eu, não é o irmão, é você com Deus. E eu digo, você precisa tomar essa decisão para viver o melhor de Deus para a sua vida também. Deus. Que Deus é. Se você quiser o melhor, é removendo a pedra, as amarras, que você viveu todos esses anos e de repente nunca foi livre. Você nunca foi livre, você nunca percebeu que você de fato tem fé. Você já se deparou com essa situação? De você mesmo estar em crise, se você realmente tem fé, se aquilo que você colocar diante de Deus vai se realizar. Porque isso acontece muito. Vive uma vida inteira, mas nunca teve uma experiência real. Aí não tem mérito nisso, porque é sempre tempo de recomeçar. Sempre há tempo de você resgatar isso, você buscar isso. Você entender isso. Porque se Jesus, diante de toda aquela circunstância, ele agiu, vendo o pessoal ali, pressionando, aquela coisa toda, ele agiu, muito mais se você abrir totalmente o seu coração. Ele não está preocupado com quem está vendo, quem está olhando, quem está dizendo. Às vezes você, de repente, não tem nem toda essa coisa, porque alguém está ali, está te prejudicando, está dizendo que não é isso tudo. Muita gente fala muitas coisas para mim. E eu tenho certeza que falam para vocês também. Falam para todos nós.
Mas a gente precisa continuar na nossa caminhada, a gente buscar essas coisas. A gente precisa ser uma igreja espiritual. A gente precisa ser uma igreja que verdadeiramente ora. A gente precisa ser uma igreja que cuida cada um do outro. A gente precisa ser uma igreja que anda junto. Precisa ser uma igreja que não cuida de interesses pessoais, mas que cuida das coisas do reino. Porque, sim, Jesus estava preocupado com as coisas do reino. E o que nós temos que nos preocupar? Com as coisas do reino ou com as nossas coisas? Com as coisas de Deus ou com as coisas nossas? Com as coisas do céu ou com as coisas do mundo? A gente precisa tomar decisão. A gente precisa aprender a abrir o nosso coração para Deus e ficar. Será que a pedra vai continuar? Porque eu tenho certeza que Deus já deu a ordem há muito tempo. Tire a pedra. Tirar a pedra. Tem muita gente mantendo essa pedra, deixando essa pedra estar. Não existe a ordem de Deus. Que Ele é. Jesus é. Jesus é. E o que Ele diz, Ele faz. O que Jesus diz, Ele cumpre. Então, meus irmãos, esta é a palavra que nós temos para nós nesta noite. Que Deus fale melhor ao nosso coração. Eu não sei se eu fui claro, mas foi o que Deus colocou no meu coração. E a minha oração é que Deus continue falando conosco. Continue movendo o nosso coração para cuidar das coisas do reino. Eu tenho coisas que eu guardo, coisas que são importantes para mim. Um livro disse assim, né? Eu amo a igreja. Eu queria que cada irmão amasse a igreja. Sabe, eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo em mim mesmo, quanto eu amava a igreja. Amar a igreja, olha, não é mais coisa de Deus. O que aconteceu com a formativa? Né? E fala assim, por isso que então, irmãos, tempo de refletir.